Eu não quero pressa. Quero ver você sorrir. O que acontece quando um milionário sussurra essas palavras na noite de núpcias? A jovem jamais imaginou que aquele seria o momento em que tudo mudaria, que o amor verdadeiro chegaria quando ela menos esperava. De onde você está assistindo? Conta pra gente nos comentários. E se você quer descobrir como essa história vai te emocionar, se inscreve no canal e deixa aquele like. Vamos começar. O vestido de renda mineira pesava sobre os ombros delicados de Annelise, enquanto atravessava o corredor da suntuosa casa senhorial, cada passo ecoando no mármore frio como uma sentença inevitável. O perfume de jasmim que impregnava o ar misturava-se com o aroma de madeira de jacarandá envernizada e livros antigos, criando uma atmosfera que sufocava seus pulmões ansiosos. Às vezes, o destino nos oferece gaiolas com barras de ouro, e chamamos de sacrifício o que poderia ser o começo de algo extraordinário. Pensou enquanto seus dedos acariciavam inconscientemente o tecido de seu vestido nupcial. A jovem de 23 anos acabara de se casar com Tadeu Monteiro, um homem 40 anos mais velho, um empresário do ramo imobiliário, cuja fortuna podia comprar cidades inteiras no interior de Minas Gerais. Agora caminhava em direção ao quarto nupcial, com o coração batendo tão forte que parecia querer escapar de seu peito, como um pássaro aterrorizado diante da iminente tempestade. O entardecer gaúcho pintava as janelas com tonalidades acobreadas e douradas, iluminando os quadros de paisagens vinícolas que decoravam as paredes centenárias. Cada pintura mostrava vinhedos em diferentes estações, alguns cobertos de neblina, outros exuberantes sob o sol estival, todos representando o ciclo eterno de morte e renascimento que tanto fascinava seu novo esposo. Quando chegou diante da imponente porta de madeira entalhada, Annelise se deteve. Seus olhos cor de avelã se fecharam por um instante enquanto respirava profundamente. Lembrou-se de seu pai, seu Augusto Vidal, proprietário da tradicional vinícola familiar à beira da falência, e a expressão derrotada em seu rosto quando reuniu a família para anunciar a catástrofe econômica. Lembrou-se das lágrimas silenciosas de sua mãe e o olhar acusador de suas irmãs mais velhas, como se a responsabilidade de salvar o legado familiar tivesse recaído sobre seus jovens ombros desde o princípio. Com um último suspiro, girou a maçaneta dourada. A porta se abriu, revelando Tadeu, sentado numa poltrona de couro entalhado junto à janela, contemplando os vinhedos que se estendiam até onde a vista alcançava. Sobre a mesinha descansavam 2 taças de cristal lapidado e uma garrafa de vinho tinto. O homem virou-se lentamente. Seus olhos castanhos, carregados de décadas de experiência e segredos, encontraram-se com os dela. E então, para a surpresa de Annelise, pronunciou aquelas palavras com uma ternura inesperada. Não quero pressa, Annelise. Quero ver você sorrir de verdade, não por educação ou dever. Podemos simplesmente conversar esta noite? Algo dentro dela começou a fragmentar-se e reconstruir-se simultaneamente. Aquele homem, a quem todos na Serra Gaúcha descreviam como calculista e frio, olhava-a com uma vulnerabilidade que desarmou todas as suas defesas. A vinícola Videiras Vidal havia sido fundada pelo avô de Annelise em 1923, sobrevivendo a ditaduras, crises econômicas e planos monetários desastrosos. Os vinhedos se estendiam por 20 hectares de terreno privilegiado, onde a terra argilosa e o microclima criavam condições perfeitas para uvas Merlot e Cabernet Sauvignon. Para Annelise, aquele lugar representava muito mais que um negócio familiar. Era o cenário de sua infância, onde havia aprendido a distinguir aromas e texturas, onde havia descoberto sua sensibilidade por cores e formas. Pai, deixe eu desenhar os rótulos da próxima safra? Havia perguntado aos 12 anos, mostrando-lhe esboços cheios de cores vibrantes e linhas ousadas. Seu Augusto havia sorrido com indulgência. Os rótulos das Videiras Vidal têm o mesmo design há 50 anos, minha filha. A tradição é o que nos distingue. Nesse dia, Annelise compreendeu que o peso da tradição podia ser tão asfixiante quanto reconfortante. Contudo, nunca deixou de desenhar,
vestidos inspirados nas cores cambiantes das uvas, casacos que lembravam a casca rugosa das videiras centenárias, acessórios que capturavam a essência do terroir gaúcho. Seus cadernos se encheram de sonhos às escondidas. Agora, sentada diante de Tadeu em sua primeira noite como casados, Annelise sentia que aqueles sonhos haviam se convertido em moeda de troca. Um intercâmbio. Sua juventude e liberdade pela salvação da vinícola familiar. "Em que está pensando?" perguntou Tadeu, servindo-lhe uma taça de vinho tinto que brilhava como rubi líquido sob a luz dos abajures. "Em como chegamos até aqui", respondeu ela, com honestidade inesperada. "Em todas as decisões que nos trouxeram a este quarto." Tadeu assentiu, estudando-a com intensidade. Às vezes os caminhos mais inesperados conduzem a destinos que nem sequer sabíamos que buscávamos. Fez uma pausa e acrescentou: "Gosta do vinho?" Annelise tomou um gole e fechou os olhos. "É uma reserva de 2010. Notas de frutas vermelhas maduras, baunilha, um toque de alcaçuz e tabaco. Final persistente com taninos suaves. Não é da nossa vinícola." Um sorriso genuíno iluminou o rosto cansado de Tadeu. "Impressionante. É de uma pequena vinícola do Vale do São Francisco que visitei há anos. Sempre guardo algumas garrafas para ocasiões especiais." "E esta é uma ocasião especial?" perguntou ela, surpreendida por seu próprio atrevimento. "Cada novo começo é", respondeu ele, olhando-a com uma mistura de admiração e nostalgia. "Mesmo aqueles que nascem de circunstâncias complicadas." Naquela noite, contra todas as expectativas, conversaram durante horas. Ele descreveu suas viagens pela Europa quando jovem, os museus da Itália, as ruelas de Praga, os mercados de Marrocos. Ela, gradualmente mais relaxada, compartilhou seus designs guardados, revelando sonhos que nunca havia verbalizado completamente. Para sua surpresa, Tadeu não ridicularizou suas ambições. Ao contrário, estudou cada esboço com genuíno interesse, fazendo perguntas inteligentes sobre texturas e estilos. Terminaram dormindo em lados opostos da cama, completamente vestidos, exaustos de tanto conversar. Um começo inesperado para um casamento nascido da necessidade. Durante as semanas seguintes, a casa senhorial se converteu num universo de silêncios eloquentes e pequenas descobertas. Annelise aprendeu que Tadeu preferia café amargo ao despertar, que lia poesia brasileira antes de dormir, que sofria de insônia nas noites de lua cheia. Descobriu sua extensa biblioteca, onde volumes de arte se misturavam com tratados de arquitetura e romances clássicos, todos com anotações nas margens feitas com uma caligrafia precisa e elegante. Pelas manhãs, Tadeu se ausentava para atender seus negócios, deixando Annelise livre para explorar a propriedade. O pessoal de serviço, uma governanta idosa chamada Dalva, um jardineiro taciturno e uma cozinheira jovial, a tratavam com respeitosa distância, como se ainda não soubessem que lugar ela ocupava exatamente naquela casa. "O senhor nunca trouxe ninguém aqui", confessou-lhe Dalva enquanto lhe mostrava a estufa onde cresciam plantas exóticas. "Esta casa esteve tempo demais habitada apenas por lembranças." Uma tarde particularmente quente, enquanto Tadeu estava em Bento Gonçalves, Annelise descobriu um quarto fechado na ala oeste. A curiosidade pôde mais que a prudência, e utilizando as chaves que Dalva lhe havia confiado, abriu a porta. O interior era um estúdio de fotografia abandonado, com equipamentos cobertos por lençóis e paredes forradas de fotografias em preto e branco. Ao aproximar-se, conteve a respiração. Todas mostravam a mesma jovem em diferentes idades, desde uma menina sorridente com Maria Chiquinhas até uma adolescente de olhar desafiador. A semelhança com Tadeu era inegável. Os mesmos olhos expressivos, a mesma testa alta, o mesmo gesto ao sorrir. "Chama-se Cecília, minha filha." Annelise sobressaltou-se. Tadeu estava na porta, observando-a com expressão indecifrável. "Sinto muito, eu não queria me intrometer", gaguejou ela, sentindo que havia violado algum santuário privado. "Não se desculpe." Tadeu entrou lentamente, aproximando-se de uma fotografia onde a jovem de uns 18 anos posava junto a um manequim com um vestido meio confeccionado. Cecília sempre quis ser estilista,
Desde pequena cortava tecidos e costurava vestidos para suas bonecas. Quando completou 19 anos, me pediu dinheiro para estudar em Paris. Sua voz se quebrou ligeiramente. Eu recusei. Disse-lhe que era uma fantasia passageira, que precisava estudar algo prático. Tivemos uma discussão terrível. No dia seguinte, ela havia partido para os Estados Unidos. Isso foi há 15 anos. O silêncio que seguiu pesava como chumbo. Finalmente, Tadeu acrescentou: nunca soube perdoar a Nelise, nem aos outros, nem a mim mesmo. Talvez seja tarde demais para aprender. Aquela revelação iluminou muitas coisas. O respeito de Tadeu por seus designs, sua insistência em que continuasse desenhando, sua maneira de escutá-la falar de moda como se cada palavra fosse preciosa. Nunca é tarde demais, respondeu Annelise, atrevendo-se a tocar sua mão. Era a primeira vez que o tocava voluntariamente. O perdão é como o bom vinho. Precisa de tempo, mas nunca perde a oportunidade de revelar-se no momento certo. Naquela noite, Tadeu mandou cobrir as fotografias e fechar novamente o quarto. Mas algo havia mudado entre eles. Uma barreira invisível havia desmoronado, permitindo que a compreensão começasse a filtrar como luz entre as fendas de um muro antigo. Um mês depois da visita ao estúdio fotográfico, Annelise acordou com o som de marteladas e vozes desconhecidas. Ao descer para o café da manhã, Tadeu não estava em seu lugar habitual. Dalva informou-a com um sorriso cúmplice que o senhor havia proibido que ninguém entrasse no antigo salão de música durante os últimos 3 dias. Tenho uma surpresa para a senhora, dona Annelise. Nunca o vi tão entusiasmado. A curiosidade acompanhou Annelise durante todo o dia. Quando finalmente Tadeu retornou na hora do jantar, tinha manchas de tinta nas mãos e uma expressão de nervosismo juvenil que contrastava com seus cabelos grisalhos. Tenho algo para lhe mostrar, disse depois de jantar, estendendo sua mão para ela. Conduziu-a pelos corredores até parar diante da porta do antigo salão de música. Ao abri-la, Annelise ficou paralisada pela emoção. O cômodo havia se transformado em um ateliê de design completamente equipado. Máquinas de costura profissionais, manequins, mesas de corte, estantes com tecidos importados de diferentes texturas e cores, linhas, botões, fitas, tudo organizado com precisão estética. Tadeu sussurrou, incapaz de articular mais palavras, enquanto seus dedos tocavam reverentemente os tecidos. Este espaço é seu, explicou ele, observando atentamente suas reações. Contratei Jandira Fernandes, uma costureira aposentada que trabalhou para casas de alta costura em São Paulo. Virá 3 vezes por semana para ensinar-lhe técnicas profissionais. No resto do tempo, o ateliê é completamente seu. Annelise percorreu o cômodo, impressionada pela generosidade do gesto. As grandes janelas haviam sido modificadas para aproveitar a luz natural, e em um canto repousava uma escrivaninha com cadernos de desenho, lápis de cor e materiais de ilustração da mais alta qualidade. Por que faz isso? Perguntou finalmente, com lágrimas contidas nos olhos. Tadeu aproximou-se da janela, contemplando o entardecer que dourava os vinhedos. Porque ninguém deveria renunciar a seus sonhos por obrigação, porque vejo seu talento e seria um crime não nutri-lo. Fez uma pausa, como se buscasse as palavras exatas. E porque talvez, ajudando-a a seguir seu caminho, eu possa encontrar alguma redenção para meus próprios erros. Aquela noite marcou um ponto de inflexão. Pela primeira vez, Annelise não viu Tadeu como o salvador econômico de sua família, ou como o esposo imposto pelas circunstâncias, mas como um homem complexo buscando reparar feridas passadas, tentando ser melhor do que havia sido. Durante as semanas seguintes, o ateliê se converteu em seu refúgio. Sob a tutela de Jandira, aprendeu técnicas de alta costura, aperfeiçoou suas habilidades de modelagem e descobriu os segredos de trabalhar com tecidos difíceis. Tadeu respeitava esse espaço como sagrado, nunca entrando sem convite, mas sempre mostrando interesse genuíno quando ela lhe mostrava seus progressos. Uma tarde, enquanto Annelise trabalhava em um vestido inspirado nas cores outonais dos vinhedos, Tadeu bateu suavemente à porta. Ao entrar, trazia um envelope na mão. "Chegou isso para você", disse, entregando-o com certa solenidade.
Era um convite para assistir a um desfile de moda emergente em São Paulo, com uma nota manuscrita da organizadora. Falaram-nos do seu talento e adoraríamos conhecer seu trabalho. Como... Começou Annelise confusa. Enviei algumas fotografias dos seus designs a um antigo amigo que está no mundo da moda, confessou Tadeu. Não usei influências, simplesmente deixei que seu trabalho falasse por si mesmo. O gesto provocou em Annelise sentimentos contraditórios, gratidão pela oportunidade, mas também um nascente desconforto. Estaria Tadeu tentando dirigir sua vida, ainda que com boas intenções? Era esta sua forma de controlar mais sutil, mas igualmente restritiva que a autoridade tradicional de seu pai? Agradeço o gesto, disse finalmente, mas da próxima vez gostaria de ser eu a decidir quando e a quem mostrar meu trabalho. Em vez de ofender-se, Tadeu assentiu com respeito. Você tem toda a razão. Ultrapassei os limites. Não acontecerá novamente. Era a primeira vez que expressava abertamente um desacordo com ele, e a maneira como Tadeu aceitou a crítica revelou outra faceta de seu caráter. A capacidade de reconhecer erros e adaptar-se, uma flexibilidade inesperada em um homem de sua geração e posição. Naquela noite, enquanto jantavam na varanda sob as estrelas gaúchas, uma certeza instalou-se no coração de Annelise. Estava começando a respeitar profundamente aquele homem, e o respeito, como bem sabia, era o primeiro degrau para sentimentos mais complexos e perigosos. O sol de dezembro caía implacável sobre os vinhedos quando chegou a carta que mudaria tudo. Annelise a encontrou entre sua correspondência habitual enquanto tomava café da manhã sozinha na varanda. O timbre oficial da Vanguarda Design, uma das escolas de moda mais prestigiosas de São Paulo, fez seu coração acelerar. A carta era um convite formal para participar do programa intensivo de verão para talentos emergentes, com possibilidade de bolsa completa para o curso acadêmico, se seu desempenho fosse excepcional. Era exatamente a oportunidade com que havia sonhado desde adolescente, a porta para um futuro no mundo do design. Parece preocupada, observou Tadeu quando retornou de sua reunião com os administradores da vinícola naquela tarde. Annelise mostrou-lhe a carta sem dizer palavra. Ele a leu atentamente, seu rosto uma máscara impenetrável. Quando terminou, olhou-a diretamente nos olhos. Você deve ir. A determinação em sua voz surpreendeu Annelise. Mas a vinícola, nossa situação. A vinícola está melhorando gradualmente. Pode visitá-la quando quiser, mas seu lugar é lá, aprendendo e crescendo. Tadeu aproximou-se da janela dando-lhe as costas. Não seja prisioneira das minhas decisões, Annelise. Não repita meus erros. Annelise sentiu um nó na garganta. Durante os últimos meses havia encontrado um equilíbrio inesperado nesta estranha convivência. O ateliê havia se convertido em seu santuário, e as conversas noturnas com Tadeu, sobre arte, literatura, política, vida, em um ritual que esperava com antecipação. A ideia de abandonar essa rotina provocava-lhe uma ansiedade desconcertante. Preciso de tempo para pensar, respondeu finalmente. Nessa mesma tarde, enquanto Annelise considerava suas opções passeando pelos jardins, a governanta a interrompeu. Senhora, chegou uma visita inesperada. O senhor a espera no salão principal. Ao entrar no salão, Annelise encontrou-se com uma cena desconcertante. Tadeu conversava animadamente com uma mulher elegante de meia-idade, cuja beleza madura e presença sofisticada preenchiam o ambiente. Ambos riam como velhos amigos, compartilhando lembranças entranhadas. Ah, Annelise, disse Tadeu ao vê-la, com um brilho incomum nos olhos. Apresento-lhe Isadora Guedes, uma querida amiga de juventude. A mulher a avaliou com um olhar penetrante antes de oferecer-lhe um sorriso calculado. A famosa esposa jovem. Tadeu não tinha me dito que era tão bonita. O tom continha um velado sarcasmo que não passou despercebido para Annelise. Isadora está recém-divorciada e realizando uma viagem pelo Brasil para reencontrar-se consigo mesma, explicou Tadeu, aparentemente alheio à tensão entre as mulheres. Ofereci-lhe nossa hospitalidade por uns dias. Nossa hospitalidade, repetiu Isadora, enfatizando a palavra com um sorriso enigmático.
Que generoso da sua parte, considerando que esta casa tem sido seu santuário privado durante tantos anos. Durante o jantar, Isadora dominou a conversa com anedotas sobre sua juventude compartilhada com Tadeu em Salvador, bailes no carnaval, escapadas a fazendas no recôncavo baiano, amigos comuns de famílias aristocráticas. Cada história parecia desenhada para sublinhar que ela e Tadeu pertenciam ao mesmo mundo exclusivo, um ao qual Annelise nunca teria acesso completo. E você, querida? O que fazia antes disso? Perguntou Isadora, fazendo um gesto vago que abarcava a mansão. Estudava e ajudava na vinícola familiar, respondeu Annelise, mantendo-se digna. Ah, as vinícolas. O negócio do vinho sempre teve certo charme rústico. O comentário transbordava condescendência. Tadeu interveio, surpreendendo ambas as mulheres. Annelise recebeu um convite para estudar na Vanguarda Design em São Paulo. É uma estilista com um talento extraordinário. A expressão de Isadora revelou momentânea surpresa antes de recompor-se. Estilista? Que inesperado. Embora suponha que seja bom ter um passatempo. Não é um passatempo, corrigiu Tadeu com firmeza. Vi seu trabalho. Tem visão, técnica e sensibilidade única. Algum dia, as grandes casas de moda competirão pelos seus designs. O orgulho em sua voz fez com que algo se agitasse no interior de Annelise. A defesa apaixonada contrastava com a atitude distante que Tadeu havia mostrado ao entregar-lhe a carta naquela manhã. Nessa noite, incapaz de dormir, Annelise saiu à sacada de seu quarto. A lua iluminava os vinhedos, criando uma paisagem quase mágica de sombras e luzes prateadas. Dali podia ver o pavilhão do jardim onde Tadeu e Isadora conversavam intimamente, suas silhuetas recortadas contra a luz cálida do interior. Uma sensação desconhecida e dolorosa apoderou-se dela. Ciúmes. Não os ciúmes possessivos de quem reclama propriedade, mas os ciúmes reveladores de quem descobre tarde demais o que realmente valoriza. Compreendeu então, com claridade brutal, que havia se apaixonado por Tadeu. Não pelo salvador econômico, não pelo esposo imposto, mas pelo homem complexo que havia descoberto dia a dia, vulnerável sob sua fachada de controle, generoso apesar de suas cicatrizes, capaz de mudar e crescer mesmo na sua idade. E agora devia decidir entre perseguir seu sonho profissional longe dele ou permanecer numa relação cuja natureza havia mudado fundamentalmente enquanto uma figura do passado ameaçava reclamar o que considerava seu. A encruzilhada nunca havia sido mais clara nem mais dolorosa. A presença de Isadora alterou profundamente a atmosfera da casa senhorial. Onde antes reinava uma tranquilidade contemplativa, agora surgiam risadas estridentes, conversas interrompidas abruptamente, quando Annelise entrava num cômodo, e olhares cúmplices que a excluíam deliberadamente. Uma manhã, enquanto Annelise trabalhava num novo design inspirado nas arquiteturas coloniais que tanto admirava Tadeu, ouviu uma conversa através da janela aberta. Isadora e Tadeu dialogavam no jardim, aparentemente sem perceber sua presença. Sempre fomos um para o outro, você sabe, dizia Isadora com voz melosa. Nossas famílias, nosso mundo, tudo nos unia. Foi uma estupidez nos separarmos por aquele mal-entendido. Passaram-se muitos anos, Isadora, respondeu Tadeu com voz cansada. Ambos mudamos. Mudamos? Claro, mas o fundamental permanece. Vejo em seus olhos quando recordamos nossos tempos em Salvador. O que tínhamos era autêntico. Houve um silêncio prolongado antes que Tadeu respondesse. O que tínhamos pertence ao passado. Minha vida agora é com Annelise. Com uma menina que poderia ser sua filha? A risada de Isadora tinha um fio cruel. Vamos, Tadeu. Ambos sabemos que este casamento é um arranjo conveniente. Ela obtém segurança econômica para sua família. Você obtém, bem, juventude. Mas e a conexão real? A história compartilhada? A compreensão que só vem com pertencer ao mesmo mundo? Annelise conteve a respiração, esperando a resposta de Tadeu, mas nesse momento Dalva entrou no ateliê com o almoço, interrompendo involuntariamente sua espionagem não intencional. Nessa tarde, enquanto a casa cochilava sob o calor estival, Annelise refugiou-se na pequena capela da propriedade.
um espaço íntimo onde raramente entrava alguém. Necessitava de solidão para ordenar seus pensamentos e emoções cada vez mais caóticos. Também busca refúgio do calor? A voz de Tadeu a sobressaltou. Estava na entrada da capela, sua figura recortada contra a luz exterior. Do calor e de outras coisas, respondeu ela com honestidade. Tadeu sentou-se ao seu lado no banco de madeira polida, mantendo uma distância respeitosa. Por uns minutos ambos contemplaram o pequeno altar, com sua imagem de Nossa Senhora Aparecida e os ex-votos prateados que gerações da família haviam depositado ali. Isadora parte amanhã, disse finalmente Tadeu. Pedi-lhe que buscasse hospedagem na cidade. Annelise olhou-o surpresa. Por quê? Porque sua presença a incomoda e porque veio com intenções que não posso corresponder. A honestidade de sua resposta comoveu Annelise. Não tinha que fazer isso por mim. Não o fiz só por você. Tadeu esfregou as têmporas, um gesto que Annelise havia aprendido a reconhecer como sinal de que lutava com palavras difíceis. Fiz porque sua presença estava me obrigando a confrontar verdades que venho evitando. Voltou-se para ela, seu olhar mais aberto e vulnerável que nunca. Quando nos casamos, pensei que estava fazendo um acordo pragmático. Salvaria a vinícola da sua família, teria companhia em meus últimos anos, e talvez encontrasse alguma redenção, ajudando-a a cumprir os sonhos que minha filha nunca pôde realizar por minha culpa. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Não esperava encontrar uma companheira intelectual. Não esperava admirar sua força, sua criatividade, sua forma de ver o mundo com olhos frescos. Não esperava sentir o que estou sentindo. O coração de Annelise batia tão forte que temia que Tadeu pudesse ouvi-lo. E agora lhe ofereceram a oportunidade que merece, continuou ele. Deve ir a São Paulo, Annelise. Tem que descobrir quem é longe das obrigações familiares e longe deste casamento irregular. E se eu não quiser ir? As palavras escaparam de seus lábios antes que pudesse contê-las. Tadeu olhou-a com espanto. Por que ficaria? Tem juventude, talento, um futuro brilhante pela frente. Annelise respirou profundamente, reunindo coragem para a confissão mais difícil de sua vida. Porque durante estes meses descobri algo inesperado. Não me casei apaixonada, mas me apaixonei depois de casar. Por sua inteligência, por sua capacidade de mudar, pela forma como me escuta como ninguém havia feito antes. O silêncio que seguiu pareceu eterno. Finalmente, Tadeu falou com voz quebrada. Tenho segredos, Annelise, coisas que não lhe disse e que poderiam mudar o que sente. Todos temos segredos, respondeu ela. O importante é se estamos dispostos a compartilhá-los, a confiar o suficiente para nos mostrarmos vulneráveis. Como resposta, Tadeu tomou sua mão, um gesto íntimo que raramente se permitiam, e a conduziu fora da capela, através do jardim, até chegar a um pequeno caramanchão coberto de parreiras. Ali, protegidos pelo dossel natural de folhas verdes e cachos incipientes, contou-lhe a verdade que havia estado ocultando. Minha saúde não é boa, começou, olhando para os vinhedos. Tenho uma condição cardíaca que descobriram meses antes do nosso casamento. Não é necessariamente terminal, mas requer cuidados constantes e... reordenou minhas prioridades. Annelise sentiu que o chão se movia sob seus pés. Por que não me disse? No início, porque não queria sua compaixão. Depois, porque não queria que se sentisse presa por uma obrigação maior. Seus olhos encontraram-se com os dela. Passei a vida tomando decisões baseadas na praticidade e no dever. Quando soube do diagnóstico, decidi que era hora de corrigir meus erros, salvar a vinícola da sua família, dar-lhe a oportunidade de perseguir seus sonhos. Era minha forma de fazer as pazes com o passado. Foi tudo então por culpa? Por redenção? A decepção na voz de Annelise era palpável. No início, sim, admitiu Tadeu, mas depois a conheci realmente. E tudo mudou. Nesse momento, um sabiá pousou na parreira sobre eles, provocando que uma gota de orvalho caísse sobre suas mãos entrelaçadas. Ambos observaram como a pequena esfera líquida brilhava ao sol antes de desfazer-se entre seus dedos.
Um momento perfeito de beleza fugaz compartilhada. Não sei quanto tempo tenho, continuou Tadeu. Poderiam ser muitos anos com os tratamentos adequados. Mas não quero que sacrifique sua oportunidade em São Paulo por ficar com um homem doente que tem o dobro da sua idade. Annelise tomou seu rosto entre as mãos, um gesto de intimidade que nunca antes se havia permitido. Não seria um sacrifício se for minha escolha. E o tempo, seja muito ou pouco, só importa por como decidimos vivê-lo. Sob aquela parreira centenária, com o aroma dos vinhedos flutuando no ar veranil, algo fundamental se transformou entre eles. Não selaram este novo entendimento com um beijo apaixonado como nos romances, mas com algo talvez mais íntimo, uma promessa silenciosa de honestidade, de ver ao outro completamente, com todas suas imperfeições e medos. O amor verdadeiro, compreendeu Annelise, não era a paixão arrebatadora dos contos, mas este reconhecimento profundo da alma do outro, esta aceitação mútua que transformava duas solidões em uma conexão autêntica. A partida de Isadora trouxe uma calma renovada à casa, mas também uma tensão diferente. A confissão sob a parreira havia mudado as regras tácitas de convivência entre Annelise e Tadeu, a barreira invisível que mantinha seus mundos separados, dormindo em quartos distintos, mantendo conversas intelectuais, mas evitando temas pessoais, havia desmoronado parcialmente. Uma tarde, enquanto Annelise organizava sua antiga cômoda tentando decidir o que levaria a São Paulo para o curso de verão, encontrou algo inesperado. Uma carta cuidadosamente dobrada no fundo de uma gaveta. O envelope já estava aberto e reconheceu imediatamente a caligrafia elegante de Tadeu no cabeçalho. Com mãos trêmulas, extraiu o papel. A carta estava datada 3 semanas antes do seu casamento. Começou a ler sabendo que estava violando a privacidade de Tadeu, mas incapaz de resistir à tentação. Querida Annelise, quando receber esta carta, provavelmente já será legalmente minha esposa. Há verdades que devo confessar-lhe, mas que não me atrevo a pronunciar em pessoa, por temor de que mudem sua decisão de ajudar sua família. Primeiro, deve saber que conheço seus sonhos de estudar design em São Paulo. Sua irmã mais velha mencionou-os durante nossas conversas preliminares, não como algo importante, mas como um capricho juvenil que a família não podia se permitir. Esse comentário casual iluminou para mim quem você é realmente, além da jovem sacrificada que aceitou este casamento. Segundo, devo admitir que parte da minha motivação para esta união foi criar as condições para que possa, eventualmente, perseguir essa paixão sem a culpa financeira ou familiar que agora a ata. Não é só altruísmo. Busco redimir meus próprios erros passados, erros que algum dia encontrarei a coragem para confessar-lhe completamente. Terceiro, quero que saiba que não tenho expectativas românticas nem físicas deste arranjo. Respeitarei seus espaços e seus tempos. O que ofereço é companheirismo, apoio e, se me permitir com o tempo, uma amizade genuína, baseada em respeito mútuo. Esta carta pode parecer-lhe calculista ou até mesmo manipuladora. Talvez seja. Mas prefiro a honestidade, ainda que tardia, a manter segredos que eventualmente envenenariam qualquer possibilidade de confiança entre nós. Com sincero apreço, Tadeu Monteiro. Annelise deixou cair a carta sobre seu colo, assoberbada pelas emoções contraditórias que a invadiam. Aquelas palavras, escritas antes de conhecê-la realmente, revelavam um Tadeu diferente do homem frio e calculista que todos descreviam. Um homem capaz de reconhecer seus motivos egoístas, mas também de aspirar a algo mais nobre. Por que nunca lhe entregara esta carta? Havia mudado de opinião, ou simplesmente não havia encontrado o momento adequado? Suas reflexões foram interrompidas por uma batida suave na porta. Era Dalva, anunciando que Tadeu havia retornado de sua visita médica a Porto Alegre e a esperava no jardim. Encontrou-o sentado sob sua araucária favorita, um exemplar centenário cujos braços retorcidos proporcionavam uma sombra generosa. Seu rosto parecia mais cansado que de costume, com sombras sob os olhos que falavam de noites sem dormir. Sem preâmbulos, Annelise mostrou-lhe a carta. Encontrei isto enquanto arrumava as malas. Por que nunca me entregou? Tadeu,
empalideceu ligeiramente, mas não mostrou surpresa. Porque no dia depois de escrevê-la, conheci você realmente. Conversamos durante horas no jantar de noivado e compreendi que não podia reduzi-la a um projeto de redenção pessoal. Merecia mais que meus motivos confusos e meus planos pré-estabelecidos. Cada palavra desta carta confirma o que descobri sobre você estes meses, disse ela sentando-se ao seu lado. Sua generosidade, seu respeito, sua capacidade de crescer e mudar. Ou minha manipulação e meus segredos, replicou ele com amargura. A vida raramente oferece motivos puros, Tadeu. Todos agimos por combinações complexas de egoísmo e altruísmo. Annelise tomou sua mão. O importante é para onde decidimos crescer. O silêncio que seguiu estava cheio de significado, como se as palavras tivessem tecido uma nova camada de intimidade entre eles. Os médicos dizem que o tratamento está funcionando, disse finalmente Tadeu, mudando de assunto. Meu coração mostra melhoras significativas. Verdade? O alívio na voz de Annelise era palpável. Atribuo em parte da melhora a mudanças no meu estilo de vida. Um pequeno sorriso iluminou seu rosto cansado. Aparentemente, ter alguém que o faça rir regularmente e o desafie intelectualmente é bom para o sistema cardiovascular. Annelise riu, sentindo um peso levantar-se de seus ombros. Então deveria ficar para continuar com seu tratamento. Não. A firmeza na voz de Tadeu a surpreendeu. Deve ir a São Paulo. É sua oportunidade, Annelise. Seu momento. Mas não será uma separação definitiva, continuou ele, apertando suavemente sua mão. Visitarei São Paulo regularmente. Tenho contatos lá, razões legítimas de negócios para viajar. Poderemos explorar o que estamos construindo juntos, mas sem sacrificar seus sonhos. A proposta fazia sentido. Um compromisso que respeitava a independência de ambos enquanto deixava espaço para que sua relação evoluísse naturalmente. Há algo mais que deve saber, acrescentou Tadeu, sua expressão tornando-se séria novamente. Criei um fundo para você. Independentemente do que aconteça entre nós, esse dinheiro é seu. Para seus estudos, para iniciar sua própria linha de design no futuro, para o que desejar. Annelise franziu a testa. Não quero seu dinheiro, Tadeu. Não é caridade nem compra de afeto, esclareceu ele. É investimento em talento e potencial. Como faria qualquer mentor ou sócio que acredita genuinamente no que você pode alcançar. A palavra sócio ressoou na mente de Annelise, abrindo uma nova perspectiva. Talvez essa fosse a definição mais honesta do que estavam construindo. Uma sociedade baseada em respeito mútuo, admiração e crescimento compartilhado que podia incluir o amor, mas não se limitava a ele. Naquela noite, enquanto jantavam sob as estrelas, falaram de possibilidades. De como a vinícola familiar poderia diversificar-se para incluir uma linha de roupas inspirada na tradição vinícola. De viagens que fariam juntos quando Tadeu estivesse completamente recuperado. De livros que leriam em paralelo para discutir durante suas visitas. Pela primeira vez desde seu casamento, Annelise sentiu que olhavam para o mesmo horizonte, não como prisioneiros de um acordo pragmático, mas como companheiros escolhendo conscientemente um caminho conjunto. Quando Tadeu a acompanhou até a porta de seu quarto, como fazia cada noite por cortesia, aconteceu algo inesperado. Annelise ficou na ponta dos pés e depositou um beijo suave em sua bochecha, um gesto pequeno, mas revolucionário na geografia cautelosa de sua relação. Boa noite, Tadeu, sussurrou, sustentando-lhe o olhar um momento mais do que o necessário. A expressão de surpresa e calor em seus olhos foi resposta suficiente. Ambos compreendiam que algo fundamental havia mudado. As decisões que tomavam agora não eram por obrigação ou conveniência, mas por escolha consciente e afeto genuíno. São Paulo desdobrava-se diante de Annelise como uma tela multicolorida, vibrante de possibilidades. De seu pequeno apartamento na Vila Madalena, podia escutar o pulso constante da cidade. Conversas animadas, músicos de rua, o tilintar de copos em bares movimentados. Tão diferente da quietude contemplativa dos vinhedos gaúchos e, no entanto, estranhamente familiar em sua intensidade emocional.
O programa da Vanguarda Design havia resultado mais desafiador e enriquecedor do que imaginava. Seus colegas eram talentos brilhantes de todo o Brasil. Alguns com formação formal nas melhores escolas de moda, outros autodidatas com visões radicais que desafiavam convenções. Entre eles, Annelise havia encontrado seu lugar, não como a jovem esposa de um empresário rico, não como a filha do vinicultor à beira da falência, mas como designer por direito próprio. Sua professora principal, Iracema Passos, uma veterana da alta costura brasileira com décadas de experiência em Paris e Milão, havia reconhecido imediatamente seu potencial. Você tem algo que não se pode ensinar, havia lhe dito depois de examinar seu primeiro projeto. Uma sensibilidade para as texturas e as cores que vem de uma conexão profunda com a terra. Seus designs respiram, têm raízes. Essa observação havia cristalizado algo na mente de Annelise. Sua vantagem não era apesar de sua origem nos vinhedos, mas graças a ela. As horas observando o ciclo das videiras, a transformação da uva, as cores cambiantes da paisagem gaúcha, tudo isso havia educado seu olho estético de maneira única. Cada domingo, religiosamente, escrevia longas cartas a Tadeu. Não e-mails nem mensagens, mas cartas reais em papel grosso que comprava numa papelaria centenária no centro da cidade. Contava-lhe sobre suas aulas, seus colegas, suas descobertas na cidade, o mercado de tecidos do Bom Retiro, exposições em pequenas galerias, cantos escondidos de pinheiros que lhe lembravam as adegas subterrâneas da Serra Gaúcha. Tadeu respondia com a mesma regularidade, cartas escritas com sua caligrafia precisa, que Annelise havia aprendido a associar com momentos de paz. Falava-lhe dos avanços na vinícola familiar, que pouco a pouco recuperava prestígio, de seus tratamentos médicos que mostravam resultados promissores, de livros recém-descobertos que acreditava que ela gostaria. Cumprindo sua promessa, visitava-a a cada 3 semanas. Durante esses encontros, percorriam a cidade como turistas entusiasmados, descobrindo juntos a arquitetura modernista, os museus escondidos, os restaurantes familiares onde a comida paulistana se servia sem pretensões. Falavam durante horas em pequenos cafés, às vezes debatendo acaloradamente sobre arte ou política, outras vezes compartilhando silêncios cômodos enquanto observavam o fluir da vida urbana. A intimidade física havia chegado gradualmente, sem pressões nem expectativas. Um beijo ao despedir-se na rodoviária. Mãos entrelaçadas enquanto contemplavam a cidade do Pico do Jaraguá. E, finalmente, em sua 4ª visita, o momento em que Annelise o convidou a ficar em seu apartamento em vez do hotel habitual. Essa noite, descobriram uma nova dimensão de sua conexão, terna, respeitosa, nascida não da obrigação matrimonial, mas do desejo genuíno. No entanto, à medida que avançava o semestre, uma inquietude crescente começou a instalar-se em Annelise. O contraste entre sua vida em São Paulo, estimulante, independente, cheia de novas influências, e a existência que havia deixado para trás na Serra Gaúcha, começava a gerar perguntas incômodas. Seria realmente possível conciliar ambos os mundos? Poderia desenvolver uma carreira séria em moda enquanto mantinha seu compromisso com Tadeu e com a vinícola familiar? Estaria sendo egoísta ao querer tudo? Uma tarde, enquanto trabalhava em seu projeto final, uma coleção inspirada nas diferentes etapas de maturação da uva Cabernet Sauvignon, recebeu uma ligação inesperada de Iracema Passos. Annelise, tenho notícias importantes, anunciou sua professora sem preâmbulos. Alexandre Hershkovich está buscando um assistente de design júnior para seu departamento de acessórios. Mostrei seu trabalho com as aplicações de couro inspiradas nas vinhas. Querem entrevistá-la na próxima semana. O coração de Annelise deu um salto. Hershkovich, São Paulo. A oportunidade com que qualquer estudante de moda sonharia. É uma porta para o Olimpo da moda brasileira, Annelise, continuou Iracema, interpretando seu silêncio como choque. Estas posições aparecem uma vez a cada década. Se impressionar na entrevista, poderia estar trabalhando lá no próximo trimestre. É incrível, conseguiu responder Annelise. Preciso pensar.
Pensar. A incredulidade na voz de Iracema era palpável. Não há nada que pensar. É Hershkovich. Depois de desligar, Annelise permaneceu imóvel diante de sua mesa de trabalho, contemplando os esboços de sua coleção. Cada design estava impregnado de sua herança gaúcha, mas transformado através de sua nova visão cosmopolita. Heron compreendeu o reflexo perfeito de seu dilema interno. Enraizados na tradição, mas aspirando à inovação. Conectados à terra, mas olhando para horizontes expandidos. Essa noite, incapaz de concentrar-se, caminhou durante horas pelas ruas paulistanas. A Vila Madalena, com suas ruelas estreitas e murais coloridos, lembrava-lhe que a beleza mais profunda, frequentemente, surgia da fusão entre o antigo e o novo, entre a tradição respeitada e a visão fresca. Quando finalmente retornou a seu apartamento, tomou uma decisão. Não ligaria para Tadeu para consultá-lo sobre a entrevista na Hershkovich. Não porque quisesse ocultar-lhe a oportunidade, mas porque precisava tomar esta decisão por si mesma, sem a influência de sua generosidade habitual, que sempre a animava a priorizar seus sonhos. Era hora de definir o que realmente queria, sem culpa nem obrigações externas. Só então poderia oferecer algo autêntico, tanto a Tadeu quanto a si mesma. Durante a semana seguinte, trabalhou com intensidade febril em sua coleção, canalizando todas as suas dúvidas e anseios nas peças. Quando finalmente apresentou o projeto diante do painel de avaliação, incluindo representantes de várias casas de moda brasileiras, a resposta foi unânime. Tinham diante deles um talento único, uma voz autêntica num mundo onde a originalidade verdadeira era cada vez mais escassa. Seu trabalho não só mostra técnica impecável, comentou um dos avaliadores, mas conta uma história profundamente pessoal. Há identidade em cada peça. Essas palavras ressoaram em Annelise durante dias. Identidade, história pessoal, autenticidade, conceitos que havia estado buscando desde muito antes de chegar a São Paulo. Na véspera de sua entrevista com Hershkovich, recebeu uma carta inesperada. Não era de Tadeu, mas de sua irmã mais velha, Lívia. O conteúdo era breve, mas impactante. Annelise. Não sei se está a par, mas Tadeu tem investido pessoalmente na renovação dos vinhedos mais antigos de nossa vinícola. Contratou enólogos jovens com visões inovadoras. A produção é limitada, mas a qualidade é extraordinária. O novo vinho se chamará Annelise, um blend de Merlot e Cabernet Sauvignon, que, segundo ele, captura sua essência. Tradicional em suas raízes, mas revolucionário em sua expressão. Nunca entenderei completamente sua relação com ele, mas o que estou vendo não é um homem cumprindo um trato comercial. É alguém construindo um legado com seu nome. Pensei que deveria saber antes de tomar decisões importantes sobre seu futuro. Lívia. Essa noite, Annelise não dormiu. As palavras de sua irmã misturavam-se em sua mente com as oportunidades de São Paulo, os elogios de seus professores e a percepção cada vez mais clara do que realmente desejava construir. Ao amanhecer, pegou seu telefone e discou um número que nunca havia utilizado, o do cardiologista de Tadeu em Porto Alegre. Precisava de uma peça final de informação antes de poder decidir. O verão havia dado lugar ao outono, e os vinhedos gaúchos resplandeciam com tonalidades acobreadas e douradas sob o sol cada vez mais oblíquo. Era tempo de colheita, esse momento mágico e trabalhoso, quando meses de cuidados e espera culminavam na recolha dos frutos maduros. Para Annelise e Tadeu, esta colheita particular tinha um significado especialmente simbólico. Marcava um ano completo, desde aquela noite em que ela havia retornado de São Paulo, com decisões que mudariam o curso de suas vidas. Um ano desde que haviam escolhido conscientemente construir algo juntos. Não só uma marca de moda vinculada à terra, mas uma relação baseada em verdade e escolha livre. Vindima havia florescido além de suas expectativas iniciais. O que começou como uma ideia audaz havia se convertido em um negócio próspero, que revitalizava técnicas artesanais quase esquecidas, oferecia emprego a mulheres locais e projetava uma imagem contemporânea da Serra Gaúcha para o mundo. A coleção outonal,
inspirada nas cores e texturas da colheita, havia recebido elogios entusiastas na São Paulo Fashion Week. A colaboração limitada com Alexandre Hertkovich havia aberto portas internacionais enquanto mantinha a integridade da visão original. Cecília, de Nova York, havia criado conexões valiosas com boutiques exclusivas interessadas em peças únicas com raízes culturais autênticas. Mas a conquista mais significativa, ao menos para a Annelise, era algo que não apareceria em nenhuma revista de moda, nem em reportagens sobre empreendedorismo bem-sucedido. A transformação da vinícola familiar Videiras Vidal. Naquela manhã, enquanto supervisionava os colhedores que trabalhavam cuidadosamente entre as cepas, selecionando cachos maduros para o novo vinho especial, Annelise observava com orgulho como seu pai dirigia um grupo de enoturistas pelas instalações renovadas. Seu Augusto, antes dobrado por preocupações econômicas, agora gesticulava animadamente, enquanto explicava o processo de vinificação que combinava métodos tradicionais com inovações seletivas. "Parece 20 anos mais jovem", comentou Lívia, aproximando-se com uma cesta de uvas recém-cortadas. "E pensar que há 2 anos considerava vender a vinícola a qualquer preço. Tudo se conecta em círculos virtuosos", respondeu Annelise, examinando um cacho perfeito. "O vinho nutre a moda projeta o vinho. Ambos honram a terra e as tradições enquanto olham para o futuro." Lívia estudou sua irmã com admiração não dissimulada. Quem imaginaria que a pequena Annelise, a sonhadora que desenhava vestidos às escondidas, transformaria toda a nossa realidade? "Não fui eu sozinha", corrigiu Annelise, procurando com o olhar Tadeu, que conversava com os enólogos perto das prensas. "Foi a alquimia inesperada de 2 pessoas que se encontraram em circunstâncias improváveis." Nessa tarde, enquanto os últimos cachos da parcela especial eram transportados cuidadosamente para a adega, Tadeu e Annelise caminharam entre as cepas parcialmente colhidas. O sol poente banhava a paisagem com luz dourada, criando longas sombras que pareciam conectar vinhedos e pessoas em padrões ancestrais. "Quero mostrar-lhe algo", disse Tadeu, guiando-a para uma pequena colina de onde se apreciava a propriedade completa. Ao chegar ao topo, Annelise conteve a respiração. A seus pés se estendia um espetáculo que combinava passado, presente e futuro em perfeita harmonia. A casa senhorial, com sua arquitetura centenária. As adegas com sua mistura de tradição e inovação. O ateliê da Vindima, onde jovens artesãs trabalhavam com técnicas antigas e visão contemporânea. E mais além os vinhedos experimentais, onde variedades ancestrais conviviam com cepas resistentes às mudanças climáticas. "É nosso pequeno reino", comentou Tadeu, seguindo seu olhar. "Não construído sobre imposições ou sacrifícios, mas sobre escolhas conscientes e respeito mútuo." Annelise assentiu, emocionada pela vista panorâmica do que haviam criado juntos. "Quando me casei com você, acreditava estar renunciando a meus sonhos por dever familiar. Nunca imaginei que encontraria uma versão mais autêntica e enraizada desses mesmos sonhos." Tadeu tirou do bolso um pequeno objeto envolto em veludo. "Estive esperando o momento adequado para isto." Ao desembrulhá-lo, Annelise descobriu um anel requintado, uma faixa delicada de ouro branco com incrustações de pequenas pedras em tons que lembravam as cores cambiantes das uvas, desde o verde primaveril até o púrpura intenso da maturidade. "Desenhei-o com Cecília", explicou Tadeu. "Representa os ciclos completos que vivemos juntos, desde o inverno do nosso casamento por conveniência até esta colheita abundante de frutos inesperados." Com delicadeza, deslizou o anel no dedo de Annelise, junto ao simples aro de ouro de seu casamento original. O contraste entre ambos os anéis era eloquente. Um representava o compromisso formal ditado por circunstâncias externas. O outro, a escolha consciente nascida do amor autêntico descoberto gradualmente. "Há algo mais que quero compartilhar com você", acrescentou Annelise, entrelaçando seus dedos com os de Tadeu. "Algo que venho confirmando esta última semana." A intensidade em sua voz captou imediatamente a atenção de Tadeu. "Estou grávida", anunciou, com uma mistura de emoção e serenidade.
De 3 meses. Nosso filho nascerá na primavera, quando os vinhedos florescerem novamente. Tadeu ficou momentaneamente sem palavras, assoberbado pela notícia. Quando finalmente falou, sua voz continha assombro puro. Um filho, uma nova vida nascida não de obrigação ou tradição, mas de amor livremente escolhido. Ajoelhou-se impulsivamente, colocando uma mão gentil sobre o ventre ainda plano de Annelise. Uma nova geração que herdará não só vinhedos e ateliês, mas os valores que descobrimos juntos: autenticidade, respeito pelas raízes e coragem para reinventar-se. O sol começava a ocultar-se atrás das montanhas distantes, projetando um último resplendor dourado sobre os vinhedos parcialmente colhidos. Nesse momento de perfeita quietude, com o mundo natural preparando-se para o descanso invernal, enquanto nova vida crescia silenciosamente, Annelise sentiu uma certeza profunda. Haviam completado um ciclo completo e estavam começando outro, mais rico e significativo. Há uma tradição antiga entre os viticultores, comentou Tadeu, pondo-se de pé novamente. Quando nasce um filho, planta-se uma videira nova, que crescerá paralelamente, amadurecendo junto com a criança. Seus primeiros frutos são colhidos quando a criança completa 7 anos, e elabora-se um vinho especial que se guarda para sua maturidade. Adoro essa tradição, respondeu Annelise, imaginando já o pequeno vinhedo que plantariam para seu filho, talvez com variedades que combinassem o melhor das cepas tradicionais, com resistência a um clima em mudança. Uma maneira de conectá-lo à terra e ensinar-lhe o valor da paciência. Enquanto desciam lentamente a colina, retornando para a atividade movimentada da adega, onde a colheita do dia se transformava nos primeiros passos do novo vinho, Annelise refletiu sobre a extraordinária jornada que a havia trazido até este ponto. Aquele dia, quase 2 anos atrás, quando seu pai anunciou a crise econômica da vinícola e o arranjo matrimonial como única salvação, havia acreditado que sua vida terminava. Agora compreendia que apenas começava, mas de uma maneira que nunca poderia ter imaginado. Mais rica, mais autêntica, mais profundamente conectada com suas raízes e, simultaneamente, mais livre para explorar novos horizontes. Ao chegar à adega, foram recebidos pelo aroma embriagador das uvas recém-prensadas. Os trabalhadores e artesãs haviam se reunido para a tradicional refeição de fim de colheita, uma celebração que honrava tanto o trabalho concluído como a promessa do vinho futuro. Tadeu e Annelise trocaram um olhar cúmplice antes de unir-se a eles. Nenhum precisava de palavras para expressar o que ambos sentiam: gratidão pelo caminho percorrido, orgulho pelo construído juntos e uma expectativa serena para o futuro que se desdobrava diante deles, tão promissor como um vinhedo depois da chuva. A primeira neblina do inverno havia coberto os vinhedos com um manto delicado e silencioso. Da janela de seu quarto na casa familiar, Annelise contemplava a paisagem transformada, enquanto terminava os últimos esboços para a apresentação do dia seguinte. A seu lado, sobre a cama, repousavam amostras de tecidos tingidos naturalmente com resíduos da produção vinícola, cascas de uva, gavinhas de videira, até mesmo borras do processo de fermentação. Os 3 meses de separação acordada haviam sido intensos e reveladores. 3 vezes por semana, Annelise e Tadeu se reuniam na adega antiga, convertida agora em ateliê temporário para desenvolver o projeto que haviam batizado como Vindima, uma marca que fundia alta costura com a tradição vinícola gaúcha. O resto do tempo, viviam suas vidas separadas, redescobrindo quem eram individualmente antes de decidir quem queriam ser juntos. Para a surpresa de Annelise, esta distância havia intensificado sua conexão. Sem as expectativas e formalidades do casamento, seus encontros haviam se tornado mais autênticos, marcados por conversas profundas, desacordos construtivos e uma crescente admiração mútua. Tadeu havia revelado facetas de si mesmo que nunca havia compartilhado antes. Sua paixão secreta pela fotografia analógica, sua coleção de poesia latino-americana, suas inseguranças sobre decisões passadas. Annelise, por sua vez, havia descoberto uma determinação empresarial
que não sabia que possuía, uma visão clara para Vindima, que complementava perfeitamente a experiência de Tadeu. O telefone interrompeu suas reflexões. Era Lívia, sua irmã mais velha. Nervosa para amanhã? Perguntou sem preâmbulos. Um pouco, admitiu Annelise, mas confiante. O projeto é sólido. E arriscado, acrescentou Lívia com seu pragmatismo habitual. Mamãe continua sem entender por que recusou São Paulo para voltar à Serra Gaúcha. Algumas pessoas precisam ir embora para se encontrar. Outras precisam voltar. Annelise observou como um pássaro solitário deixava pegadas perfeitas sobre a grama orvalhada. Virá a apresentação? Não perderia por nada, embora continue sem entender completamente esta situação com Tadeu. Estão separados, mas trabalhando juntos? É seu marido ou seu sócio comercial? É complicado, respondeu Annelise sorrindo diante da confusão de sua irmã. Amanhã entenderá melhor. Depois de desligar, revisou uma última vez os materiais para a apresentação. Amanhã, diante de potenciais investidores, jornalistas especializados e figuras-chave da moda brasileira, revelariam oficialmente Vindima. Não era só o lançamento de uma marca. Para Annelise e Tadeu, representava também o momento de decidir sobre seu futuro pessoal. O som de um carro aproximando-se a alertou. Não esperava visitas a esta hora. Intrigada, desceu ao vestíbulo justo quando Tadeu batia à porta principal. Tadeu? Não esperava vê-lo até amanhã. Disse, surpresa com sua aparência. Parecia agitado, com o cabelo ligeiramente despenteado pelo vento invernal e as bochechas avermelhadas pelo frio. Precisava vê-la, respondeu ele, sacudindo gotículas de orvalho do casaco. Há algo importante que devo dizer-lhe antes de amanhã. A seriedade em sua voz alarmou Annelise. Aconteceu algo com os investidores? Há algum problema com a apresentação? Não, não é sobre o projeto. Tadeu hesitou, visivelmente nervoso. Podemos falar em privado? Annelise o conduziu até o pequeno escritório que havia sido de seu pai, agora reconvertido parcialmente em seu espaço de trabalho. Um fogo crepitava suavemente na lareira, projetando sombras dançantes sobre as paredes cobertas de esboços e amostras de tecido. Sente-se, por favor, ofereceu ela, indicando uma das poltronas diante da lareira. Quer um pouco de vinho? Estava provando o novo blend para a celebração de amanhã. Tadeu negou com a cabeça. Prefiro ter a mente completamente clara para o que tenho que dizer-lhe. Sentou-se, mas imediatamente levantou-se, inquieto demais para permanecer quieto. Começou a caminhar diante da lareira, um gesto que Annelise havia aprendido a reconhecer como sinal de sua ansiedade interna. Estes 3 meses foram reveladores, começou ele. Mostraram-me quem você é realmente quando não está atada por obrigações ou expectativas. Sua criatividade, sua visão, sua determinação são extraordinárias. Annelise escutava atentamente, sentindo que se aproximava algo importante. Amanhã lançaremos Vindima, e será um sucesso. Seu talento é inegável, e os contatos que cultivei durante décadas garantirão que receba a atenção que merece. Fez uma pausa, reunindo coragem. Mas preciso ser completamente honesto com você, antes que demos esse passo. Estou ouvindo, disse ela suavemente. Minha condição cardíaca... Tadeu respirou profundamente. Não foi diagnosticada meses antes do nosso casamento, como lhe disse. A verdade é que levo anos controlando-a. É crônica, mas estável com medicação. Nunca esteve na situação crítica que lhe fiz crer. Annelise assentiu lentamente. O doutor já me explicou. O que o doutor não sabe, o que ninguém sabe, é por que exagerei sua gravidade. Tadeu finalmente se deteve, olhando-a diretamente. Menti porque estava aterrorizado, Annelise. Não de morrer, mas de viver o resto da minha vida sozinho. A sinceridade crua em sua voz comoveu Annelise profundamente. Depois que Cecília partiu, depois que meu casamento fracassou anos antes, construí uma fortaleza de solidão. Convenci-me de que era suficiente com meus negócios, meus livros, meus vinhedos. Mas quando seu pai me falou da situação da vinícola, quando mencionou que estaria disposta a um casamento arranjado para salvá-la, vi uma oportunidade egoísta. Aproximou-se da janela, contemplando a noite invernal.
A lua cheia iluminava os vinhedos orvalhados, criando uma paisagem quase onírica. Pensei que poderia comprar companhia, que poderia assegurar-me de ter alguém ao meu lado em meus últimos anos, fingindo que eram menos dos que realmente esperava ter. Sua voz quebrou-se ligeiramente. É desprezível, eu sei. E agora? Perguntou Annelise suavemente. Tadeu voltou-se para ela, seu rosto iluminado parcialmente pelo fogo. Agora me dou conta de que o que realmente quero não pode ser comprado nem assegurado com manipulações. Quero ser escolhido livremente. Quero ganhar um lugar em sua vida. Não por compaixão ou gratidão ou dever, mas porque genuinamente deseja que eu esteja ali. Caminhou até ela e ajoelhou-se ao seu lado, um gesto de vulnerabilidade absoluta que Annelise jamais teria esperado do poderoso e controlado Tadeu Monteiro. Por isso, precisava confessar-lhe a verdade completa antes de amanhã, para que qualquer decisão que tome sobre nosso futuro seja baseada na verdade, não em meus medos ou manipulações. O silêncio que seguiu estava carregado de emoções contraditórias. Através da janela, a lua banhava os vinhedos com luz prateada, revelando a beleza austera da paisagem invernal. Finalmente, Annelise falou: "Tenho uma confissão também." Levantou-se, caminhando até sua mesa de trabalho, onde repousavam seus cadernos de esboços. Estes 3 meses não só estive desenhando para Vindima. Abriu um caderno diferente, mais pessoal, e entregou-o a Tadeu. Dentro, havia esboços detalhados de um vestido de noiva, mas não um tradicional. Era uma criação vanguardista inspirada nos vinhedos invernais. Camadas de tecidos leves em tons de branco, prata e um tênue púrpura que lembrava as videiras adormecidas sob a neblina, com aplicações que evocavam gavinhas cobertas de orvalho. "É lindo", murmurou Tadeu, estudando os detalhes. "Para a coleção?" "Não." Annelise tomou ar, reunindo coragem. "É para mim, para uma possível renovação de votos." Os olhos de Tadeu se elevaram do caderno para encontrar-se com os dela, incrédulos e esperançosos simultaneamente. "Estes meses separados me mostraram algo fundamental, Tadeu. Nosso casamento começou como um arranjo, mas o que construímos desde então, o respeito mútuo, a admiração, a cumplicidade criativa, é real. Não escolhi casar-me com você inicialmente, mas agora escolheria ficar." Aproximou-se dele, tomando suas mãos entre as suas. "Não por gratidão ou compromisso, mas porque o amo. Amo-o por quem é realmente, com seus medos e suas fortalezas, seus erros e sua capacidade de crescer a partir deles." Tadeu parecia incapaz de encontrar palavras, assoberbado pela emoção. "Se decidir que quer renovar nosso compromisso, desta vez a partir da liberdade e da escolha consciente, gostaria que fosse na primavera", continuou ela, "quando os vinhedos despertarem de novo, um símbolo de renascimento." Lá fora, a neblina começou a cair novamente, grandes flocos silenciosos que dançavam à luz da lua. Dentro, diante do fogo crepitante, 2 pessoas que haviam começado como estranhos unidos por conveniência, descobriam a beleza inesperada de haver se encontrado verdadeiramente, além das circunstâncias que os haviam reunido. "Então", disse finalmente Tadeu com voz trêmula de emoção, "conceder-me-ia a honra de ser minha esposa. Outra vez." O riso de Annelise, luminoso e libertador, encheu o cômodo como música. "Sim, mas desta vez porque ambos o escolhemos. Selaram esta nova promessa não com um contrato legal ou um acordo formal, mas com um beijo que continha tudo o que haviam aprendido um do outro: respeito, admiração, desejo e, sobretudo, a liberdade sagrada de escolher-se mutuamente cada dia." O Salão de Exposições do Centro Cultural Gaúcho nunca havia abrigado um evento que mesclasse tão audazmente o mundo do vinho com o da alta costura. Para a apresentação oficial de Vindima, Tadeu e Annelise haviam transformado o austero espaço em uma celebração visual de sua visão compartilhada. Paredes cobertas com fotografias artísticas de vinhedos em distintas estações, iluminação que evocava a passagem do sol sobre as cepas, e uma passarela central flanqueada por barris antigos reconvertidos em pedestais onde repousavam peças da coleção.
A elite do mundo vinícola brasileiro se misturava com jornalistas de moda nacionais e internacionais. Compradores de boutiques exclusivas de São Paulo e Rio de Janeiro conversavam com enólogos tradicionais. Era exatamente a fusão de mundos que Vindima aspirava a representar. Annelise, vestida com uma de suas próprias criações, um terno em cor bordô profundo com aplicações que lembravam gavinhas prateadas, supervisionava os últimos detalhes antes que chegassem os convidados. A seu lado, Tadeu coordenava com a equipe de garçons para assegurar que cada vinho servido complementasse perfeitamente a seção da coleção que estava sendo apresentada. "Você está radiante", sussurrou ele, aproveitando um momento de calma. "Como uma cepa em plena colheita." Ela sorriu, apertando brevemente sua mão. Desde aquela noite de confissões sob o luar invernal, uma nova intimidade havia florescido entre eles. A transparência emocional havia derrubado as últimas barreiras, permitindo-lhes mover-se em perfeita sincronia, tanto no pessoal quanto no profissional. "Os primeiros convidados estão chegando", anunciou Lívia, que se havia convertido em uma aliada inesperada do projeto, aportando sua experiência em marketing internacional. Enquanto o salão começava a encher-se, Annelise notou a presença de uma figura que não esperava ver: Iracema Passos, sua professora de São Paulo, acompanhada de um homem elegante que reconheceu imediatamente como Rogério Jatobá, diretor criativo de uma das casas de moda mais prestigiosas do Brasil. "Você os convidou?" perguntou a Tadeu, surpresa. "Só a Iracema. Parece que trouxe companhia interessada." A apresentação começou pontualmente. Tadeu tomou o microfone para dar as boas-vindas, explicando com eloquência a filosofia por trás de Vindima: honrar a tradição vinícola brasileira através de uma interpretação contemporânea que respeitava suas raízes enquanto olhava para o futuro. "Mas a verdadeira criadora, a visionária por trás de cada peça que verão hoje, é minha esposa e sócia, Annelise Vidal", concluiu, com um orgulho evidente em sua voz que comoveu Annelise. Ao tomar o bastão, sentiu uma calma surpreendente. Meses atrás, a ideia de falar diante de semelhante audiência a teria aterrorizado. Mas agora, segura de sua visão e respaldada pelo trabalho meticuloso que haviam realizado, sua voz ressoou firme e apaixonada, enquanto descrevia como cada peça da coleção representava uma etapa diferente do ciclo da videira e do vinho. Os modelos começaram a desfilar, portando criações que fundiam técnicas tradicionais brasileiras com influências contemporâneas, vestidos de gala com drapeados que evocavam o movimento das videiras sob o vento, jaquetas estruturadas com texturas que lembravam a casca rugosa das cepas centenárias, acessórios elaborados com materiais derivados da produção vinícola. Com cada nova peça apresentada, os murmúrios de aprovação cresciam. Quando o desfile concluiu, os aplausos foram imediatos e entusiastas. Annelise e Tadeu compartilharam um olhar cúmplice. Haviam conseguido. A recepção que seguiu foi um turbilhão de felicitações, cartões de visita trocados e conversas com potenciais compradores e investidores. Iracema Passos aproximou-se acompanhada por Jatobá. "Sabia que você tinha algo especial", disse a professora, abraçando Annelise. "Mas isto supera todas as minhas expectativas. Você encontrou sua voz." "Uma voz muito interessante", acrescentou Jatobá, estudando com olho crítico uma das peças expostas. "A fusão entre tradição artesanal e visão contemporânea é justamente o que o mercado brasileiro necessita para projetar-se internacionalmente. Gostaria de discutir uma possível colaboração." Antes que Annelise pudesse responder, sentiu a presença de Tadeu junto a ela, sua mão discretamente na parte baixa de suas costas, um gesto de apoio silencioso. "Estamos abertos a conversações, claro", respondeu ela com segurança profissional. "Mas Vindima manterá sua identidade e filosofia de produção artesanal vinculada à terra." Jatobá sorriu, impressionado por sua clareza e firmeza. "Precisamente por isso me interessa. A autenticidade não pode ser fabricada em série." À medida que avançava a noite, Annelise observava Tadeu mover-se entre os convidados com elegância natural, descrevendo os vinhos especiais criados para acompanhar a coleção, respondendo perguntas sobre a fusão de ambos os mundos.
Havia uma nova leveza nele, como se o peso de segredos e solidão que havia carregado durante anos finalmente tivesse se levantado. Em um momento de relativa calma, Lívia aproximou-se de sua irmã, 2 taças de vinho na mão. Nunca entendi completamente por que você se casou com ele, confessou, entregando-lhe uma das taças. Mas vendo-os juntos agora, é como se tivessem encontrado algo que a maioria das pessoas busca toda a vida. A que se refere? Perguntou Annelise, curiosa. A essa combinação perfeita entre companheirismo e independência. A maneira como se complementam sem absorver-se mutuamente. Lívia fez uma pausa, buscando as palavras exatas. Seu casamento começou como um arranjo prático, mas converteu-se em algo autêntico, em uma escolha diária de estar juntos. Annelise assentiu, comovida pela perspicácia de sua irmã. Tivemos que perder para encontrar. Eu tive que ir embora para descobrir onde pertencia realmente. Tadeu teve que enfrentar seus medos mais profundos para abrir-se a uma conexão genuína. E agora? Agora construímos, dia a dia. Annelise observou Tadeu do outro lado do salão, sentindo uma onda de afeto e gratidão. Não só Vindima, mas nossa vida juntos. O sucesso da apresentação superou todas as suas expectativas. No dia seguinte, as resenhas em publicações especializadas elogiaram a originalidade do conceito e a impecável execução. 3 boutiques exclusivas de São Paulo, Rio de Janeiro e Paris solicitaram peças para suas coleções de primavera. Jatobá propôs uma colaboração limitada que respeitaria a filosofia artesanal de Vindima. Um importante museu têxtil manifestou interesse em exibir algumas criações como exemplo de inovação na moda brasileira contemporânea, mas o reconhecimento mais significativo chegou de forma inesperada, uma semana depois da apresentação. Enquanto Tadeu e Annelise tomavam café da manhã na varanda, desfrutando do sol invernal que começava a ganhar força, antecipando a primavera próxima, receberam uma carta com carimbo de Nova York. Ao abri-la, Annelise empalideceu. Era de Cecília, a filha de Tadeu. Papai, uma amiga brasileira me enviou a cobertura sobre Vindima na Vogue Brasil. Ver seus olhos brilharem de orgulho nessas fotografias, junto a uma designer cujo trabalho honra nossas raízes, enquanto olha para o futuro, mexeu com algo profundo em mim. 15 anos é tempo demais para o silêncio. Talvez seja a hora de falarmos novamente. Se estiver disposto, estarei no Rio de Janeiro no próximo mês a trabalho. Cecília. As mãos de Tadeu tremiam visivelmente enquanto segurava a carta, relendo-a como se não pudesse acreditar em suas palavras. Quando finalmente levantou o olhar para Annelise, seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. É como se o universo estivesse se realinhando, murmurou, a voz quebrada pela emoção. Como se cada passo que demos, inclusive os equivocados, tivessem sido necessários para chegar a este ponto. Annelise aproximou-se, rodeando-o com seus braços. Porque eram todas as nossas decisões, nossos erros, nossas meias-verdades, nos trouxeram até aqui. Enquanto o sol acendia sobre os vinhedos, banhando as gavinhas nuas com a promessa de renovação primaveril, ambos contemplaram o horizonte compartilhado que se estendia diante deles. Não só o sucesso profissional de Vindima, mas a oportunidade de curar feridas antigas, de redefinir o significado de família, de construir um futuro baseado em escolhas conscientes e não em obrigações herdadas. Parece que nossa história apenas começa, disse Tadeu, entrelaçando seus dedos com os de Annelise. A melhor parte, respondeu ela, com um sorriso que continha toda a sabedoria adquirida através de sua improvável jornada juntos. A primavera havia transformado radicalmente os vinhedos. Onde antes dominavam as gavinhas nuas e a terra adormecida, agora brotava vida por toda parte. Pequenas folhas de um verde tenro que captavam avidamente a luz solar. Brotos promissores que anunciavam a próxima colheita. Flores silvestres que salpicavam as margens com explosões de cor. Para Annelise, este despertar da paisagem gaúcha refletia perfeitamente a transformação em sua própria vida. Vindima havia passado de ser um conceito audaz a uma realidade florescente em apenas 3 meses. O ateliê,
inicialmente improvisado na adega antiga, havia se expandido a um espaço permanente onde 5 artesãs locais trabalhavam sob sua direção, criando peças que fundiam técnicas tradicionais com sua visão contemporânea. A imprensa especializada havia cunhado um termo para descrever seu estilo: enomoda, uma celebração da conexão entre a cultura vinícola e a expressão têxtil. Boutiques selecionadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Paris e Nova York exibiam orgulhosamente criações de vindima, sempre acompanhadas da história que conectava cada peça com o terroir gaúcho. Mas a mudança mais significativa não era a profissional, mas a pessoal. A renovação de votos com o Tadeu, planejada para coincidir com a floração dos vinhedos, aproximava-se rapidamente. Diferentemente de seu primeiro casamento, um evento formal ditado por necessidade econômica e obrigação social, esta celebração seria íntima, autêntica, uma escolha consciente de 2 pessoas que haviam aprendido a amar-se através da verdade e da vulnerabilidade compartilhadas. Naquela manhã, enquanto Annelise dava os últimos toques ao vestido que havia desenhado especificamente para a ocasião, recebeu uma ligação de Tadeu. Acaba de chegar ao aeroporto, anunciou com uma mistura de nervosismo e emoção na voz. Estamos a caminho de casa. Annelise sentiu seu coração acelerar-se. Cecília, a filha de Tadeu, chegava finalmente depois de 15 anos de ausência. Seu encontro no Rio de Janeiro no mês anterior havia sido emocionalmente intenso. Lágrimas, desculpas, o lento descongelamento de feridas antigas. Mas Cecília havia aceitado vir à Serra Gaúcha para conhecer Annelise e assistir à cerimônia de renovação de votos, um passo significativo rumo à reconciliação. Tudo está pronto, respondeu Annelise, lançando um último olhar ao quarto que haviam preparado para a convidada. Lívia trará as flores dentro de 1 hora. Enquanto esperava, Annelise repassou mentalmente o caminho percorrido até este momento. Recordou sua primeira noite como esposa de Tadeu, aterrorizada e resignada, convencida de que sua vida e seus sonhos haviam sido sacrificados no altar da responsabilidade familiar. Recordou o gradual descobrimento de um homem complexo, além do estereótipo do empresário frio e calculista. Recordou São Paulo, a tentação de uma vida completamente diferente, e a compreensão eventual de que sua identidade mais autêntica se encontrava precisamente na fusão de mundos que Vindima representava. O som de um carro aproximando-se interrompeu suas reflexões. Da janela viu Tadeu ajudando a descer do veículo uma mulher alta e elegante, cuja semelhança com ele era inegável. Os mesmos olhos expressivos, a mesma testa alta, a mesma maneira decidida de caminhar. Respirando profundamente para acalmar seus nervos, Annelise desceu para recebê-los. O momento em que Cecília cruzou o umbral da casa senhorial parecia carregado de significado histórico, como se gerações passadas e futuras fossem testemunhas desta reconciliação longamente postergada. Bem-vinda, disse Annelise, estendendo sua mão. Cecília ignorou o gesto formal e abraçou-a espontaneamente. Obrigada por fazer meu pai feliz, sussurrou, com uma emoção que surpreendeu Annelise. E obrigada por criar a ponte que precisávamos para voltar a nos encontrar. Esse primeiro encontro marcou o tom para os dias seguintes. Cecília, designer estabelecida em Nova York, conectou imediatamente com a visão criativa de Annelise. Passaram horas no ateliê, conversando sobre texturas, técnicas, tendências globais e a importância das raízes culturais em um mundo cada vez mais homogeneizado. Tadeu observava esta conexão com espanto agradecido, como se presenciasse um milagre pessoal. Durante um jantar, enquanto as mulheres debatiam animadamente sobre a sustentabilidade na indústria da moda, comentou em voz baixa a Lívia: Nunca imaginei que meu maior erro poderia transformar-se eventualmente em minha maior bênção. Na véspera da cerimônia, enquanto os últimos preparativos se completavam no pavilhão especialmente acondicionado entre os vinhedos, Annelise encontrou Tadeu contemplando o entardecer da varanda. Em que está pensando? Perguntou, apoiando-se no corrimão junto a ele. Nos ciclos, respondeu, apontando para as videiras florescentes. Em como a natureza nos ensina constantemente sobre renovação e paciência.
Estas cepas têm estado aqui durante gerações, experimentando morte e renascimento cada ano, acumulando sabedoria em suas raízes. Annelise sorriu, reconhecendo a metáfora. Como nós. Exatamente. Tadeu tomou sua mão, um gesto que agora resultava tão natural como respirar. Quando nos casamos pela primeira vez, estávamos agindo a partir do medo. Você temendo pelo futuro de sua família, eu aterrorizado ante a solidão de meus últimos anos. Agora escolhemos a partir da liberdade e do conhecimento verdadeiro do outro. Permaneceram assim, em silêncio contemplativo, até que Cecília se juntou a eles, trazendo 3 taças do vinho especial que haviam criado para a cerimônia. Um blend único chamado Renascimento, que combinava uvas dos vinhedos mais antigos da propriedade com variedades experimentais recém-plantadas. Pelos novos começos, brindou Cecília, elevando sua taça. Ah, pela coragem de retificar o rumo, mesmo quando parece tarde demais. A manhã da cerimônia amanheceu perfeita. Céu limpo, temperatura suave, uma ligeira brisa que transportava o aroma adocicado dos vinhedos em flor. O pavilhão instalado entre as cepas centenárias havia sido decorado com simplicidade elegante. Flores silvestres colhidas dos próprios terrenos, tecidos vaporosos que se moviam suavemente com o vento, e antigos barris reconvertidos em altares, onde ardiam velas perfumadas com essências de alecrim e tomilho. Os convidados eram poucos, mas significativos. A família de Annelise, alguns amigos próximos, os artesãos e enólogos que haviam contribuído para a vindima, e Iracema Passos, cuja mentoria havia sido crucial para o desenvolvimento de Annelise como designer. Quando chegou o momento, Tadeu esperava sob um arco de gavinhas entrelaçadas com flores brancas. Vestia um terno desenhado por Annelise especificamente para ele. Sóbrio, mas com detalhes sutis que evocavam as linhas orgânicas das videiras, em um tom que complementava perfeitamente seus cabelos grisalhos. Annelise apareceu acompanhada por seu pai, agora recuperado do peso da preocupação econômica, e Cecília, um símbolo poderoso de integração familiar que emocionou visivelmente Tadeu. Seu vestido era a culminação de todos os seus talentos. Camadas de tecidos leves, em tons que captavam a luz primaveril, aplicações que lembravam os brotos novos e uma fluidez que evocava o movimento natural das videiras sob a brisa. O oficiante, um amigo próximo de Tadeu que havia presenciado seus anos de solidão e agora celebrava seu renascimento emocional, guiou uma cerimônia que honrava tanto a tradição como a evolução pessoal. Em lugar dos votos convencionais, Tadeu e Annelise haviam escrito cartas pessoais que agora trocavam e liam em voz alta. Tadeu, começou Annelise, sua voz clara no silêncio atento dos convidados. Quando nos casamos pela primeira vez, entreguei-lhe minha mão por dever, enquanto meu coração se refugiava temeroso em sonhos que acreditava perdidos. Hoje entrego-lhe ambos livremente, não porque tenha salvado minha família ou nutrido meus talentos, mas porque teve a coragem de mostrar-se verdadeiramente diante de mim. Fez uma pausa, olhando-o diretamente nos olhos. Aprendi que o amor autêntico não é o arrebatamento romântico dos romances, mas este reconhecimento profundo. Vejo suas feridas e seus medos, suas forças e seus dons, e escolho caminhar junto a você cada dia, construindo algo que honre nossas raízes enquanto cresce em direção ao céu, como estas videiras que nos rodeiam. Quando terminou, várias pessoas entre os convidados secavam discretamente lágrimas. Tadeu desdobrou sua própria carta, mas antes de começar a ler, olhou para os presentes, depois para Cecília e finalmente para Annelise. Durante anos, começou com voz ligeiramente trêmula pela emoção. Vivi convencido de que a solidão era o preço a pagar por meus erros passados. Construí uma fortaleza de êxito material e controle, enquanto meu coração se murchava como uma cepa sem cuidado. Seus olhos se umedeceram, mas continuou com determinação. Então chegou você, não como a solução para meus medos, mas como um espelho no qual finalmente pude ver-me com honestidade. Através do seu olhar, redescobri partes de mim que acreditava mortas. A capacidade de surpreender-me, de rir abertamente,
de arriscar-me a ser vulnerável. Tomou sua mão apertando-a suavemente. Hoje não lhe prometo perfeição nem ausência de dificuldades. Prometo-lhe presença autêntica, apoio incondicional a seus sonhos e a determinação de seguir crescendo junto a você. Como o bom vinho, que nossa união melhore com cada ano, acumulando complexidade e profundidade, sem perder nunca sua essência original. A cerimônia continuou com rituais que honravam a tradição vinícola, a bênção com alecrim e tomilho, o intercâmbio de taças com o vinho especial Renascimento e, finalmente, um gesto simbólico onde ambos plantavam juntos uma nova videira, representando o futuro que elegiam cultivar conscientemente. Enquanto os convidados aplaudiam e se aproximavam para felicitá-los, Annelise olhou ao seu redor. Os vinhedos florescentes, o céu infinitamente azul, os rostos sorridentes daqueles que os haviam acompanhado nesta jornada improvável. Sentiu uma certeza serena instalar-se em seu coração. Este era seu lugar no mundo, não por imposição do destino, mas por escolha consciente. Junto a Tadeu, havia descoberto que os sonhos mais valiosos não são os que nos separam de nossas raízes, mas os que nos permitem reinterpretá-las com olhos frescos e coração aberto. O verão havia dado lugar ao outono, e os vinhedos gaúchos resplandeciam com tonalidades acobreadas e douradas sob o sol cada vez mais oblíquo. Era tempo de colheita, esse momento mágico e laborioso, quando meses de cuidados e espera culminavam na recolha dos frutos maduros. Para Annelise e Tadeu, esta colheita particular tinha um significado especialmente simbólico. Marcava um ano completo desde aquela noite em que ela havia retornado de São Paulo com decisões que mudariam o curso de suas vidas. Um ano desde que haviam escolhido conscientemente construir algo juntos. Não só uma marca de moda vinculada à terra, mas uma relação baseada em verdade e escolha livre. Vindima havia florescido além de suas expectativas iniciais. O que começou como uma ideia audaz havia se convertido em um negócio próspero, que revitalizava técnicas artesanais quase esquecidas, oferecia emprego a mulheres locais e projetava uma imagem contemporânea da Serra Gaúcha para o mundo. A coleção outonal, inspirada nas cores e texturas da colheita, havia recebido elogios entusiastas na São Paulo Fashion Week. A colaboração limitada com Rogério Jatobá havia aberto portas internacionais, enquanto mantinha a integridade da visão original. Cecília, de Nova York, havia criado conexões valiosas com boutiques exclusivas, interessadas em peças únicas com raízes culturais autênticas. Mas a conquista mais significativa, ao menos para Annelise, era algo que não apareceria em nenhuma revista de moda nem em reportagens sobre empreendedorismo bem-sucedido. A transformação da vinícola familiar Videiras Vidal. Naquela manhã, enquanto supervisionava os colhedores que trabalhavam cuidadosamente entre as cepas, selecionando cachos maduros para o novo vinho especial, Annelise observava com orgulho como seu pai dirigia um grupo de enoturistas pelas instalações renovadas. Seu Augusto, antes dobrado por preocupações econômicas, agora gesticulava animadamente enquanto explicava o processo de vinificação que combinava métodos tradicionais com inovações seletivas. "Parece 20 anos mais jovem", comentou Lívia, aproximando-se com uma cesta de uvas recém-cortadas. "E pensar que há 2 anos considerava vender a vinícola a qualquer preço." "Tudo se conecta em círculos virtuosos", respondeu Annelise, examinando um cacho perfeito. "O vinho nutre a moda projeta o vinho. Ambos honram a terra e as tradições enquanto olham para o futuro." Lívia estudou sua irmã com admiração não dissimulada. Quem imaginaria que a pequena Annelise, a sonhadora que desenhava vestidos às escondidas, transformaria toda a nossa realidade? "Não fui eu sozinha", corrigiu Annelise, procurando com o olhar Tadeu, que conversava com os enólogos perto das prensas. Foi a alquimia inesperada de 2 pessoas que se encontraram em circunstâncias improváveis. Nessa tarde, enquanto os últimos cachos da parcela especial eram transportados cuidadosamente para a adega, Tadeu e Annelise caminharam entre as cepas parcialmente colhidas. O sol poente banhava a paisagem com luz dourada,
criando longas sombras que pareciam conectar vinhedos e pessoas em padrões ancestrais. Quero mostrar-lhe algo, disse Tadeu, guiando-a para uma pequena colina de onde se apreciava a propriedade completa. Ao chegar ao topo, Annelise conteve a respiração. A seus pés se estendia um espetáculo que combinava passado, presente e futuro em perfeita harmonia. A casa senhorial, com sua arquitetura centenária, as adegas com sua mistura de tradição e inovação, o ateliê da Vindima, onde jovens artesãs trabalhavam com técnicas antigas e visão contemporânea, e mais além os vinhedos experimentais, onde variedades ancestrais conviviam com cepas resistentes às mudanças climáticas. É nosso pequeno reino, comentou Tadeu, seguindo seu olhar. Não construído sobre imposições ou sacrifícios, mas sobre escolhas conscientes e respeito mútuo. Annelise assentiu, emocionada pela vista panorâmica do que haviam criado juntos. Quando me casei com você, acreditava estar renunciando a meus sonhos por dever familiar. Nunca imaginei que encontraria uma versão mais autêntica e enraizada desses mesmos sonhos. Tadeu tirou do bolso um pequeno objeto envolto em veludo. Estive esperando o momento adequado para isto. Ao desembrulhá-lo, Annelise descobriu um anel requintado, uma faixa delicada de ouro branco, com incrustações de pequenas pedras em tons que lembravam as cores cambiantes das uvas, desde o verde primaveril até o púrpura intenso da maturidade. Desenhei-o com Cecília, explicou Tadeu. Representa os ciclos completos que vivemos juntos, desde o inverno do nosso casamento por conveniência até esta colheita abundante de frutos inesperados. Com delicadeza, deslizou o anel no dedo de Annelise, junto ao simples aro de ouro de seu casamento original. O contraste entre ambos os anéis era eloquente. Um representava o compromisso formal ditado por circunstâncias externas. O outro, a escolha consciente nascida do amor autêntico descoberto gradualmente. Há algo mais que quero compartilhar com você, acrescentou Annelise, entrelaçando seus dedos com os de Tadeu. Algo que venho confirmando esta última semana. A intensidade em sua voz captou imediatamente a atenção de Tadeu. Estou grávida, anunciou, com uma mistura de emoção e serenidade. De 3 meses. Nosso filho nascerá na primavera, quando os vinhedos florescerem novamente. Tadeu ficou momentaneamente sem palavras, assoberbado pela notícia. Quando finalmente falou, sua voz continha assombro puro. Um filho, uma nova vida nascida não de obrigação ou tradição, mas de amor livremente escolhido. Ajoelhou-se impulsivamente, colocando uma mão gentil sobre o ventre ainda plano de Annelise. Uma nova geração que herdará não só vinhedos e ateliês, mas os valores que descobrimos juntos: autenticidade, respeito pelas raízes e coragem para reinventar-se. O sol começava a ocultar-se atrás das montanhas distantes, projetando um último resplendor dourado sobre os vinhedos parcialmente colhidos. Nesse momento de perfeita quietude, com o mundo natural preparando-se para o descanso invernal, enquanto nova vida crescia silenciosamente, Annelise sentiu uma certeza profunda. Haviam completado um ciclo completo e estavam começando outro, mais rico e significativo. Há uma tradição antiga entre os viticultores, comentou Tadeu, pondo-se de pé novamente. Quando nasce um filho, planta-se uma videira nova, que crescerá paralelamente, amadurecendo junto com a criança. Seus primeiros frutos são colhidos quando a criança completa 7 anos, e elabora-se um vinho especial que se guarda para sua maturidade. Adoro essa tradição, respondeu Annelise, imaginando já o pequeno vinhedo que plantariam para seu filho, talvez com variedades que combinassem o melhor das cepas tradicionais, com resistência a um clima em mudança. Uma maneira de conectá-lo à terra e ensinar-lhe o valor da paciência. Enquanto desciam lentamente a colina, retornando para a atividade movimentada da adega, onde a colheita do dia se transformava nos primeiros passos do novo vinho, Annelise refletiu sobre a extraordinária jornada que a havia trazido até este ponto. Aquele dia, quase 2 anos atrás, quando seu pai anunciou a crise econômica da vinícola e o arranjo matrimonial como única salvação, havia acreditado que sua vida terminava.
Agora compreendia que apenas começava, mas de uma maneira que nunca poderia ter imaginado. Mais rica, mais autêntica, mais profundamente conectada com suas raízes e, simultaneamente, mais livre para explorar novos horizontes. Ao chegar à adega, foram recebidos pelo aroma embriagador das uvas recém-prensadas. Os trabalhadores e artesãs haviam se reunido para a tradicional refeição de fim de colheita, uma celebração que honrava tanto o trabalho concluído como a promessa do vinho futuro. Tadeu e Annelise trocaram um olhar cúmplice antes de unir-se a eles. Nenhum precisava de palavras para expressar o que ambos sentiam. Gratidão pelo caminho percorrido, orgulho pelo construído juntos e uma expectativa serena para o futuro que se desdobrava diante deles, tão promissor como um vinhedo depois da chuva. 5 anos haviam transcorrido desde aquela colheita significativa. A primavera desdobrava novamente seu esplendor sobre os vinhedos gaúchos. As gavinhas, podadas com precisão durante o inverno, exibiam agora brotos tenros que captavam avidamente a luz solar crescente. Nas margens, flores silvestres salpicavam a paisagem com explosões de cor, atraindo abelhas e borboletas que contribuíam para o equilíbrio do ecossistema. A casa senhorial, outrora silenciosa e sombria, transbordava agora de vida e atividade. Os risos cristalinos de Cauê, o filho de 4 anos de Annelise e Tadeu, ressoavam por corredores e jardins enquanto perseguia seu primo pequeno, o filho de Lívia. As crianças cresciam entre vinhedos e ateliês, absorvendo simultaneamente o respeito pelas tradições e a abertura para a inovação que caracterizava agora a família estendida. Era um dia especial, marcado no calendário familiar com antecipação, a celebração do 5º aniversário de Vindima e a inauguração da Fundação Monteiro Vidal, um projeto que combinava educação artesanal, preservação de técnicas tradicionais e apoio a jovens designers com raízes rurais. O pavilhão instalado entre os vinhedos florescentes havia sido decorado com criações emblemáticas das 5 coleções de Vindima, cada uma representando uma fase distinta da evolução criativa de Annelise. Desde as primeiras peças, mais literalmente vinculadas à estética vinícola, até as criações recentes que exploravam conexões mais abstratas entre tradição e vanguarda, o percurso visual contava a história de um talento que havia amadurecido como o melhor dos vinhos, ganhando complexidade e profundidade sem perder seu caráter distintivo. Convidados de diversos âmbitos começavam a chegar, figuras do mundo da moda brasileira e internacional, enólogos inovadores, artesãs tradicionais, estudantes bolsistas da nova fundação. Cecília, agora visitante frequente que dividia seu tempo entre Nova York e Brasil, supervisionava os últimos detalhes da exposição retrospectiva. No coração do vinhedo experimental, Tadeu e Annelise compartilhavam um momento privado antes de unir-se à celebração. Entre as cepas plantadas ordenadamente, destacava uma especial, a videira de Cauê, semeada no dia de seu nascimento, que crescia forte e vigorosa como a criança. 5 anos, refletiu Tadeu, observando como a luz primaveril criava padrões dançantes entre as folhas novas. Às vezes parece que foi ontem quando retornou de São Paulo com decisões que mudariam nossas vidas. E outras vezes sinto que vivemos várias vidas nestes anos, respondeu Annelise, apoiando-se ligeiramente contra ele em um gesto de intimidade confortável. Cada coleção, cada colheita, cada novo projeto, todos ciclos completos que nos transformaram. Tadeu assentiu, compreendendo perfeitamente o que queria dizer. Aos 68 anos, mostrava os sinais naturais do tempo, mais cabelos grisalhos, algumas rugas adicionais, mas também irradiava uma vitalidade que contrastava fortemente com o homem sombrio e reservado que havia sido antes de Annelise. Sua condição cardíaca, controlada com tratamento regular, não o impedia de participar ativamente na criação de Cauê, nem nos diversos projetos que continuavam desenvolvendo juntos. A fundação é o ciclo seguinte, comentou apontando para a tenda onde jovens designers de zonas rurais exibiam suas propostas, muitos deles beneficiários das bolsas que lhes permitiam formar-se sem abandonar suas raízes.
devolver e multiplicar o que recebemos. Annelise sorriu, recordando sua própria jornada. Dar-lhes o que eu necessitava então. A validação de que o talento criativo pode florescer em qualquer terroir, que as raízes rurais não são limitação, mas fonte de autenticidade. Da distância, viram aproximar-se Cauê, correndo entre as videiras com a liberdade despreocupada da infância. Atrás dele caminhava Lívia, vigiando discretamente seu avanço. O menino mostrava uma combinação perfeita de ambos. Os olhos expressivos de Tadeu e o sorriso luminoso de Annelise, junto com uma curiosidade insaciável pelo mundo natural que o rodeava. Papai, mamãe, a tia Cecília diz que já chegaram todos os convidados importantes, exclamou ao alcançá-los, suas bochechas rosadas pela corrida. Tadeu o levantou nos braços, um gesto que contradizia alegremente qualquer limitação que sua idade pudesse sugerir. E sabe quem são os convidados mais importantes, Cauê? O menino franziu o senho, considerando seriamente a pergunta. Os senhores das revistas que tiram fotos dos vestidos da mamãe? Não, respondeu Tadeu, trocando um olhar cúmplice com Annelise. Os convidados mais importantes são as pessoas que têm sido parte de nossa história desde o princípio. Os trabalhadores da vinícola, as artesãs do ateliê, os vizinhos que confiaram em nossa visão quando era apenas um sonho audaz. Cauê assentiu solenemente, absorvendo a lição como só as crianças podem fazê-lo, diretamente ao coração. Juntos, os quatro caminharam para a celebração. Ao aproximar-se, Annelise observou com satisfação como o espaço havia sido transformado para refletir a filosofia de Vindima, a fusão harmoniosa entre tradição e inovação, entre o artesanal e o contemporâneo, entre as raízes profundas e a visão expansiva. Seu Augusto, agora semi-aposentado, mas ainda figura respeitada no mundo vinícola gaúcho, recebia os convidados junto a Cecília, um símbolo vivente da reconciliação e renovação que caracterizava a história familiar. Quando chegou o momento dos discursos oficiais, Tadeu surpreendeu a todos, cedendo o protagonismo às artesãs locais, que haviam sido parte de Vindima desde o princípio. Cada uma compartilhou brevemente como o projeto havia revitalizado técnicas tradicionais em risco de desaparecimento, enquanto criava oportunidades econômicas que permitiam às novas gerações permanecer na terra que amavam. O que celebramos hoje, concluiu Annelise quando finalmente tomou a palavra. Não é simplesmente o sucesso de uma marca ou uma vinícola. Celebramos a possibilidade de reescrever narrativas. A história de um casamento que evoluiu de arranjo pragmático à escolha consciente. A história de uma jovem que descobriu que suas raízes não eram correntes, mas asas. A história de comunidades rurais que preservam sua essência enquanto dialogam com o mundo contemporâneo. Fez uma pausa, buscando com o olhar Tadeu e Cauê entre o público. Há 5 anos, quando decidimos criar Vindima, muitos pensaram que era uma ideia romântica, sem viabilidade comercial. Quem quereria roupas inspiradas na cultura vinícola? Que relevância podiam ter as técnicas artesanais tradicionais em um mundo de fast fashion e tendências efêmeras? Mas existia um público ávido de autenticidade, de peças com história e significado, de conexões genuínas com a terra e seus ciclos. Existiam jovens talentos em zonas rurais, desejosos de expressar-se sem abandonar suas raízes. Existiam possibilidades de diálogo fecundo entre o ancestral e o vanguardista. Elevou sua taça de vinho, o Annelise, que havia sido a primeira colaboração formal entre a vinícola e a marca de moda, em um brinde que abarcava passado, presente e futuro. Pelos ciclos completos, as estações que transformam os vinhedos, os processos que convertem uvas em vinho, os caminhos de vida que nos levam de volta a nós mesmos, mas enriquecidos por cada experiência. Pela sabedoria de escolher conscientemente, não uma vez, mas cada dia, as conexões que nutrimos e os legados que construímos. Enquanto os assistentes respondiam ao brinde, Annelise sentiu que uma compreensão profunda se assentava em seu coração. O verdadeiro amor, por uma pessoa, um lugar, um ofício, não era a paixão arrebatadora dos contos românticos, mas este compromisso cotidiano de ver realmente o outro,
de respeitar suas raízes enquanto se celebra sua capacidade de crescimento, de construir juntos algo que honre o passado, enquanto olha confiantemente para o futuro. Mais tarde, quando a celebração formal dava lugar a conversas animadas, em pequenos grupos distribuídos pelos jardins e vinhedos, Annelise e Tadeu escapuliram com Cauê para o pequeno caramanchão coberto de parreiras, onde, anos atrás, haviam compartilhado confissões fundamentais que mudaram o curso de sua relação. O menino, fascinado por um caracol que trepava lentamente por um dos pilares de madeira, observava com atenção como o pequeno ser deixava um rastro prateado em sua passagem. "Olha, mamãe", disse apontando para o fenômeno. "Vai muito devagar, mas sabe exatamente aonde quer ir." Annelise e Tadeu trocaram um olhar cúmplice, reconhecendo a profunda sabedoria acidental nas palavras infantis. Não era essa, afinal, a essência de sua própria história. Um avanço aparentemente lento, mas constante, às vezes por caminhos inesperados, mas sempre em direção a uma versão mais autêntica e plena de si mesmos, individualmente e como casal. O sol primaveril projetava sua luz dourada através do dossel de folhas novas, criando padrões cambiantes sobre seus rostos. Nesse momento de perfeita serenidade, rodeados pelos vinhedos florescentes que simbolizavam tanto sua herança como seu futuro, Annelise compreendeu que haviam alcançado algo extraordinário. Haviam transformado um casamento nascido de necessidade e conveniência em uma união baseada em escolha consciente e respeito mútuo. Haviam convertido obrigações herdadas em paixões escolhidas. Haviam criado um espaço onde tradição e inovação não competiam, mas se nutriam mutuamente. "Em que está pensando?" perguntou Tadeu, reconhecendo a expressão reflexiva que havia aprendido a ler tão bem nestes anos compartilhados. Annelise sorriu, entrelaçando seus dedos com os dele, enquanto observava Cauê explorar com curiosidade insaciável o mundo natural que o rodeava. "Em que a vida raramente nos leva pelos caminhos que imaginamos, mas se permanecemos fiéis à nossa essência, enquanto nos abrimos ao inesperado, nos conduz exatamente onde necessitamos estar." Tadeu assentiu, compreendendo perfeitamente. Como o bom vinho que necessita tanto raízes profundas como disposição para transformar-se. "Exatamente", confirmou Annelise, apoiando sua cabeça no ombro dele em um gesto de intimidade confortável. "E como os melhores vinhos, nossa história melhora com cada ano que passa." O pequeno caracol havia alcançado finalmente seu destino. Uma folha tenra de parreira que começava a estender-se para a luz. Cauê aplaudiu silenciosamente, celebrando a conquista do diminuto ser, com a mesma intensidade com que outros festejavam grandes marcos. Era, pensou Annelise, a lição mais valiosa que podiam transmitir-lhe. A capacidade de reconhecer e honrar a beleza nos pequenos milagres cotidianos, nos ciclos naturais, nas transformações graduais mas profundas. Não a busca frenética de emoções intensas, mas esta apreciação serena de cada momento significativo, na grande tapeçaria de uma vida conscientemente vivida. Enquanto o sol começava seu descenso para o horizonte, banhando os vinhedos com luz âmbar, os três permaneceram nesse espaço sagrado entre as videiras, passado e futuro, tradição e inovação, raízes e asas, perfeitamente equilibrados no presente compartilhado.